Vamos lá. Bom, vamos dar continuidade. Aí nós falamos sobre combinação, agora a gente vai falar sobre contração. Vamos lá. Então, quando a gente junta a preposição com uma outra palavra, com uma outra classe, e não há uma perda fonética, não há uma perda de alguma letra, né? Porque é algo que simboliza o som, a gente tem uma combinação. Diferente da contração, em que quando a gente junta a preposição mais outra palavra, a gente tem aí uma perda. Vou botar aqui a perda. A perda fonética. Beleza? Então, quando há perda, nós chamamos de contração. Se a gente pensar assim, como é que eu vou saber distinguir quem é quem? Fico confusa. Bom, combinação a gente combina duas coisas e dá certo, tá? As duas dão certo, na verdade. A gente junta, mas ninguém perde nada. Contração, ele já vai, vamos botar assim, contra a formação inicial. Então, aqui, ó, por exemplo, do, né? Do é o quê? É a junção da preposição de mais o artigo o. Prep mais o artigo aqui. O que aconteceu aqui? Eu não falo deu, enfim, eu falo do. Quem sumiu aqui foi o beleza? Então, houve uma perda aqui, ó, uma perda fonética. Alguém aqui sumiu. Quem foi? Foi a vogal que deu origem, então, à forma do. Então, a junção da preposição de mais o artigo o forma do. Beleza? Então, qual é o nome desse fenômeno? Contração. Então, ele acaba contrariando a sua forma natural. Como assim contrariando? Aqui, ó, do. Qual é a forma natural? De mais o. Mas se eu juntar os dois, vai dar deu. Só que eu tenho essa forma aqui, eu gosto deu ele. Não, eu gosto do... Aqui, vamos olhar aqui numa frase. Eu gosto do mar calmo. Eu gosto do mar calmo. Eu falo, eu gosto do mar calmo? Não. Houve uma perda aqui da vogal Então, como é que foi formado? Nós tivemos aqui uma contração, tá? Então, vai de encontro, tá? Ir de encontro significa ir contra, tá? Então, vai de encontro, vai contra a forma original, beleza? Então, existe uma perda aí, o nome disso é contração, beleza? Um outro exemplo de contração, vamos lá. Tô apagando aqui. De um momento para o outro, não é muito utilizado não. Posso até utilizar, vamos botar aqui de mais um. A gente não utiliza de um, a gente utiliza dum, tá? Então houve aí uma contração. Um outro exemplo, no. No é a junção da preposição em mais o artigo o, ok? Então, a gente não fala emo, a gente fala... E aí, é uma junção mais brusca, tá? Acaba virando no, tá? Tranquilo até aqui? Espero que sim. E assim sucessivamente, tá? Nas junções, o em acaba virando no, na, ne, enfim. Tipo, aqui ó, neste. Neste é a junção de em mais este. Beleza? Bom, vamos avançar. A preposição a pode se fundir, ou seja, pode se juntar com outro a ou as.
essa fusão é indicada pelo acento grave. Então, calma aí. Vamos com calma. Aqui eu falei que a preposição a pode se fundir com outro a ou as, tá? E aí esse fenômeno recebe aí o acento grave, lembrando que, vamos lá, pra cá ele é agudo, aquilo que não é agudo é grave, tá? E aí a gente tem um fenômeno chamado crase, tranquilo? Então, a preposição a pode se fundir com outro a ou as, né, o artigo. Essa fusão é indicada pelo acento grave, o acento, e recebe o nome de crase, tranquilo? Opa, a caneta caindo. A segunda observação que eu coloquei, na língua formal, não se deve fazer a contração da preposição de com o artigo que encabeça o sujeito de um verbo. Não entendi nada. Vamos lá. Vou pegar outra caneta aqui. Está na hora de a onça botar embaixo beber vamos lá. A gente viu que a gente junta a preposição de mais a e vira da, beleza? Que é a junção da preposição de com o artigo a, tá? E o nome disso, contração, beleza? Só que, quando, olha só, na língua formal a gente não pode fazer a contração com o artigo porque tá encabeçando um sujeito. O que a gente tem aqui? Quem é que vai beber água? A onça, beleza? Sujeito. Sujeito é um termo regente, ou seja, ele, vamos, entre aspas, tá? Ele manda na parada, ele manda ali, tá? Ele é o termo mais importante. E o sujeito, ele não pode ser iniciado por uma preposição. Por isso aqui, eu não posso colocar aqui, está na hora da onça beber água. Por quê? Quem é que vai beber água? A onça. Se eu coloco o da na frente, eu tô querendo fazer o quê? Eu tô juntando o meu artigo com a minha preposição. Tô querendo montar uma contração. Só que temos um problema. Por quê? Porque a onça aqui é um sujeito. O termo regente, ele não pode ser introduzido, ou seja, ser iniciado por uma preposição. O sujeito, ele não pode começar por preposição, tá? Então, o certo é você falar, está na hora de a onça beber água. E não está na hora da onça beber água, é de a onça beber água. Porque isso aqui não pode fazer parte do nosso sujeito, tá? Sujeito é o termo regente, ele manda, tá? E ele não pode ser iniciado por preposição, porque preposição é o termo regido. É aquele que acaba, entre aspas, obedecendo, tá? Aquele que rege é o mais importante, né? Ele manda, e o regido ele acaba de alguma forma obedecendo, tá? Então o de aqui a gente não pode colocar está na hora da onça beber água. E aí eu coloquei na folhinha de vocês. Está na hora de a onça beber água. E não está na hora da onça beber água. No exemplo acima, a onça, como eu botei, é sujeito do verbo beber. Por isso, não podemos contrair a preposição contrair, tá? De mais a. Contrair a preposição de com o artigo a que encabeça o sujeito. Um outro exemplo aqui. Chegou a hora de ele sair. Eu acho que é isso, né? Chegou a hora dele. Aqui, ó. Chegou a hora. A gente tem que olhar aqui, ó. Nós temos um verbinho aqui. Quem é o sujeito do verbo sair? Ele. Tá? E
Por que aqui eu não posso falar chegou a hora dele sair? Porque o sujeito não pode ser iniciado por uma preposição. Então, sujeito, deixa eu colocar aqui, ó. Sujeito, não, botar bem grande, não é iniciado por preposição. Por isso é que eu preciso obrigatoriamente colocar separado. Chegou a hora de ele sair. Qual sujeito do verbo sair? Ele, tá? O de é preposição, é termo regido, não pode, tá? Iniciar o sujeito. E aí eu coloquei um fique por dentro. Sujeito é sempre termo regente, tá? O termo que antecede a preposição é denominado regente. O termo introduzido por uma preposição é denominado regido. O sujeito é sempre termo regente, o que significa que não pode vir introduzido por preposição. Então, o que eu tô falando aí? Que o sujeito, ele é sempre, entre aspas, vamos colocar aí, é o mais importante, ele tá mandando na ação. Então, ele rege uma determinada ação. Então, ele não pode ser iniciado por uma preposição que aí, como eu coloquei, preposição é um termo regido. Tranquilo até aqui? Deu pra entender? Então, chegou a hora de ele sair, tá? Porque o sujeito não pode vir introduzido por uma preposição, tá? Tranquilo até aqui, o termo que antecede e tal. Bom, tranquilo, gente? Deu pra fechar? Espero que sim, tá? Essa aula foi bem tranquilinha, creio eu, tá? Só pra que a gente consiga relembrar quais são as preposições e saber as diferenças entre combinação e contração e também aprender um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? De que a preposição é termo regido e sujeito é um termo regente, tranquilo? Bom, agora eu passei também umas atividades, vou pedir a vocês que façam, tá? E na semana que vem, se Deus quiser, a gente corrige, ok? Um beijo e até a próxima!